Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje eu estou muito feliz, não só pelo nosso convidado especial, Marcos Limão. Esse nome forte, Marcos Limão. Ele é jornalista, trabalhou em várias empresas de comunicação e, segundo o nosso editor-chefe, ele tem pós-graduação em Direito Eleitoral e participa de um grupo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro sobre neuromarketing. Vai explicar tudo para nós, que é um nome difícil de falar aqui. Vai falar tudo conosco. E o cenário que nós estamos vivendo é um cenário trágico, beirando 600 mil mortes. O Brasil em luto, nós todos aqui. E para o governo são números. Milhões de desempregados, povo passando fome, ataques à nossa querida democracia. Enfim, é um cenário complexo. E esse livro é interessante, que nós vamos abordar. Está aqui, o Veja está vendo bem o livro aqui, ó, que é o nome Enxame, Guerra Psicológica no Processo Eleitoral. Depois eu tenho mais um aqui que eu vou... Aquela pessoa que me ligar, depois tem embaixo o telefone, vai ganhar esse livro, hein? É muito importante a gente conhecer esse livro aqui e nós vamos abordá-lo. E aqui no cenário político está aí. Tá, sim, senhor. Nós vamos agora mostrar quem está aqui na sala. O nosso editor-chefe, Mauro Ramos. O único defeito é ser corintiano, mas ele tem várias qualidades. O nosso secretário nacional da UGT de Comunicação, da Juventude, o Gustavo Balfrido. E o nosso sempre ministro da Previdência, do Trabalho, Magri, como era boa aquela época, nossa, agora todo mundo chora de saudades. Está aí, Rogério Magri. E o nosso sempre vereador, guru político, apesar de jovem, que é o Vidal. Olha o Vidal aí conosco. Então, essas pessoas que fizeram questão de estar aqui presente nesse diálogo, nesse debate que vamos ter. Debate não, diálogo. Né? Nós vamos até... para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela, com cenário desenhado, o que você, Marcos Limão, jovem, 37 anos de idade, né? Tão jovem, já escreve, tanta gente querendo escrever livro, o Magri, que fez 80 anos, ainda não escreveu o dele, né, Magri? É verdade. E eu com 67 anos, não, eu tenho até um livro, depois vamos ver se a gente consegue dar um livro, e para você também é importante, um livro que nós... Era um compêndio de vários artigos da Folha de São Paulo e outros lugares. É bom para você. Quem quiser também, ligue para mim. Bom, um nome provocativo. Enxame. Aqui, abelhas aqui. E a guerra psicológica. E eu acho que nós estamos vivendo, a meu ver, uma ficção, um filme de terror. Uma loucura que nós estamos vivendo. Então, Marcos, o que despertou em você entrar num tema tão complexo e num momento tão adequado, num cenário que estão falando aí do voto impresso, de fraudes, etc. Essa é uma dos, com certeza, vetores aí dessa tal de guerra que você comenta. Vamos primeiro falar, Marcos, de você. Como é que você foi despertado para escrever um tema tão complexo? Marcos, as câmeras são suas. Tudo bem, Patá? Obrigado pelo espaço. Quero saudar a todos que nos assistem, às pessoas presentes aqui. É uma alegria que eu venho trazer esse tema tão inédito, atual e pertinente para a sociedade brasileira e para o regime democrático. O livro se chama Enxame em razão do resultado que nós vimos na eleição de 2018. Ao abrir as urnas e apurar os votos, o que aconteceu ali foi uma coisa que despertou para mim essa curiosidade de investigação jornalística. Eu já vinha, toda a minha experiência profissional, inicialmente no âmbito da imprensa, como repórter, depois como advogado, hoje eu sou advogado, e especializado em direito eleitoral. Toda essa minha bagagem de vida, de estudo, ele me permitiu trazer esse ponto de vista muito especial sobre o processo eleitoral de 2018. E o que nós tivemos lá? Nós tivemos o PSL partiu de uma bancada de um deputado federal para 52. Nós tivemos no estado de São Paulo, na Assembleia, a Janaína Pascoal, a candidata do PSL, com 2 milhões de votos. Até então, o deputado estadual mais votado na história de São Paulo tinha sido Fernando Capês, com 300 mil votos.
Nós tivemos, na eleição de 2018, a maior fragmentação partidária da história do Senado Federal. E nós tivemos a eleição de uma pessoa que aparentemente não está preparada para exercer o mandato que lhe foi conferido, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem deixado muito a desejar aí no seu dia a dia enquanto mandatário da nação brasileira. Então, todo esse cenário ele não aconteceria se a política tivesse suas condições normais de temperatura e pressão. Então, houve uma influência externa e foi a partir dessa percepção que eu iniciei essa investigação. Essa investigação que é jornalística, mas também é na área do direito. E eu cheguei à conclusão de que, de maneira inédita, no processo eleitoral, como nunca tinha havido no Brasil, houve emprego de táticas militares que são desenvolvidas para a guerra psicológica. E esse cenário de extrema ofensividade cognitiva, nós percebemos que ele continua, ele não se encerrou no processo eleitoral, ele é um cenário de baixa intensidade e longa duração. Por que eu estou dizendo isso? Porque em que pese nós estarmos hoje numa sociedade extremamente pacífica, nós vamos sair aqui da entrevista, nós vamos almoçar, vamos para casa, amanhã iremos trabalhar, mas nós estamos hoje num cenário de extrema e diária ofensiva militar de natureza cognitiva. Hoje os instrumentos que são utilizados para nos manipular, hoje são as redes sociais. E as redes sociais elas estão sendo manejadas com objetivos militares. Ô Marcos Limão, olha, é muito interessante a abordagem trazida aqui para todos nós. Você fez aí uma apresentação muito interessante de personagens como Janaína Pascoal, PSL, que de um foi para 50 e pouco, né? Agora, uma questão que precede, que eu queria entender a sua percepção com o tema. Se não fosse a facada, tem alguns elementos que eu acho que levaram o Jair Bolsonaro para a vitória. Primeiro, o antipetismo foi terrível, né? Eu, na realidade, até confesso para todos vocês que estão na tela, né, que eu fiquei na campanha do Alckmin, que tinha o maior tempo de televisão, e ele simplesmente desapareceu, ficou polarizado, né? Quais os elementos que você acha, acredita que... Você falou elementos externos, né? Mas os principais elementos externos que trouxeram esse presidente, que você mesmo disse, nós todos aqui concordamos, né? Que é uma pessoa totalmente despreparada para o cargo que ganhou democraticamente. Quais os elementos? Então, essa ofensiva militar de natureza cognitiva, ela tem um objetivo muito claro, que é o caos administrado, o caos programado. Esse caos ele é atingido a partir da implantação de um ambiente de dissonância cognitiva. E essa dissonância cognitiva ela é gerada por informações falsas, essa pluralidade e essa profusão de notícias falsas que são divulgadas hoje, que as instituições estão tentando apurar e entender o que está acontecendo. E, além disso, nós temos um outro cenário de contradições públicas. Então, as informações falsas e as contradições, quando você emite uma mensagem e automaticamente você emite outra, querendo dar esse nó no nosso ciclo de pensamento, isso tudo nos leva a esse ambiente de dissonância cognitiva que está dentro do objetivo do caos programado. Quando nós estamos inseridos nesse cenário, nós vivemos um fenômeno muito interessante, que é a partir do momento que eu recebo uma informação e eu estou dentro desse ambiente de dissonância cognitiva, o meu viés de confirmação não é mais órgão de imprensa, não é mais instituição, porque essas instituições e esses veículos tradicionais, eles estão propositadamente desacreditados por essa estratégia. Então, o meu viés de confirmação passa a ser o meu vizinho. Só que o meu vizinho também está inserido nesse ambiente de dissonância cognitiva. E aí, o que acontece? O grupo, a população brasileira, de um modo geral, não inteira, mas uma parcela bem expressiva, que pode ter sido determinante para a vitória eleitoral do presidente em 2018, essa população é como se ela estivesse dentro de uma Matrix, que é representado naquele filme em que a máquina ela subjuga a condição humana. E como que eles conseguiram chegar nesse estágio de evolução? Porque as estratégias de segurança nacional, elas acompanham a evolução da sociedade.
Então, a partir do momento que nós temos uma sociedade altamente tecnológica, informatizada, conectada em rede, as estratégias militares elas vão se adaptando a isso. Então, a guerra psicológica que nós temos hoje, ela é bem diferente da guerra psicológica do século XX, quando ela foi iniciada. Porque hoje, foi até um militar norte-americano que trouxe essa teoria, que é do ciclo OODA. A partir do momento que ele trouxe essa teoria do ciclo OODA, que eu já vou falar o que é, essa teoria ela modificou a arte da guerra de todas as nações, das principais potências militares. E o que é? O ciclo OODA é aquele nosso processo de tomada de decisão. A gente passa, a nossa mente, ela funciona como se fosse um looping. O ciclo OODA é um looping. E nós passamos por esse looping para decidir se nós vamos colocar uma calça azul ou uma calça bege, se nós vamos almoçar frango ou se nós vamos almoçar um peixe, e se nós vamos votar no candidato A ou no candidato B. E esse ciclo OODA, você tem como interferir nele. E você interfere justamente quando você consegue divulgar notícias falsas, quando você consegue haver contradições públicas que deixam você sem o norte, e quando você começa a tomar atitudes de forma muito frequente, que eu chamo de atitudes disruptivas. Por exemplo, se nós temos um mandatário, um chefe da nação, que nós esperamos dele uma serenidade, mas a todo momento, de forma quase diária, ele vem com uma grosseria, uma falta de educação, uma palavra fora de tom, toda essa estratégia ela é pensada para atingir o nosso ciclo OODA. E o que vem a sê-lo, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver. Olha, pessoal, eu estou preocupado, estou mais preocupado ainda. O nosso Marcos Limão está trazendo aí questões complexas e preocupantes. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Vamos ver o que vai ocorrer com as eleições próximas. Até já. Em busca de um novo emprego e do resgate da cidadania, já nas primeiras horas de uma manhã fria e chuvosa, milhares de trabalhadores esperançosos formavam longas filas. Os mutirões de emprego realizados pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e pela União Geral dos Trabalhadores, UGT, receberam mais de 10 mil trabalhadores. Graças a essas ações, surge uma nova esperança, uma nova oportunidade para milhares de trabalhadores paulistanos. A Vaga Social, uma ação do sindicato junto às empresas de São Paulo, já vem apoiando o trabalhador na busca de uma recolocação no mercado de trabalho. E agora, com ainda mais vigor, visto que o país está com mais de 13 milhões de desempregados. Estamos beirando o caos social, pois sabemos que o maior patrimônio do trabalhador é o seu emprego. É o emprego que gera autoconfiança no cidadão e traz dignidade e sonhos de tempos melhores. Nos 2 mutirões realizados pelo sindicato e a UGT, foram oferecidos 5.800 vagas em diversos segmentos de trabalho, recolocando sonhos nos trabalhadores e alento para as famílias que conseguiram um novo emprego. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a UGT estão dia a dia ao lado do trabalhador, lutando com ele para conquistar a justiça social tão sonhada em nosso país. O povo brasileiro quer trabalhar, mas não tem política industrial, política governamental de inclusão. E nós estamos fazendo com o UGT, tem Sindicato dos Padeiros e várias empresas, parceria no sentido de nós darmos uma corrente do bem, da inclusão, porque o povo brasileiro não merece esse desrespeito. Hoje, inclusive, temos várias alternativas de emprego, tem da IBM com empregos mais sofisticados, tem vendedores, repositores, açougueiro, balconistas, padeiros, confeiteiros, enfim, tem 4.000 vagas. É realmente, num momento de tanta seca no emprego, tanto desespero, 4.000 vagas é ouro puro. Tenho certeza que a UGT está dando uma contribuição fundamental para mostrar para o país que os atores sociais, em especial o movimento sindical, que foi maculado recentemente, chamado até de criminoso, ele, o movimento sindical, está dando a resposta mais importante para o Brasil: emprego, cidadania, inclusão social.
Meu nome é João Vitor, né? Eu tenho 18 anos e eu vim pra cá por conta da minha mãe, né? Tipo, eu me formei em ensino técnico, né? Integrado com ensino médio na escola, né? Tipo, ano passado. E desde então, tô desde janeiro, tipo, em busca de emprego. Meu nome é Flaviana, eu descobri o feirão por um post que eu recebi pelo WhatsApp e eu tô aqui desde meia-noite e meia. Chegamos aqui do domingo para segunda. Eu sou casada, eu tenho marido, tenho 2 filhos, uma filha casada e o meu menino de 15 anos, meu marido e meu filho ficarão em casa. Meu nome é Fernando Henrique Aleixo, tenho 38 anos, né? Estou desempregado há 3 anos e vim pra cá. Cheguei meia-noite aqui, estou no objetivo de conquistar um emprego. Sem trabalho não é nada na vida, né? Ele dignifica, né? Dinheiro batalhado. Eu me chamo Helder Andrade, eu tenho 27 anos, eu sou natural lá de Recife, Pernambuco. Eu fiquei sabendo dessa oportunidade através do Facebook, que ia ter um mutirão, e também da primeira vez que apareceu lá no Fantástico. Aí eu já fiquei alerta que poderiam ter outros. Emprego é uma chance assim de poder crescer, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para buscar outras oportunidades. Essa oportunidade de emprego foi muito boa porque eu estou entrando em uma empresa que eu não esperava pelo nível, né, da empresa. Estou entrando como cozinheiro e estou satisfeito com o trabalho de vocês. Isso para mim foi muito bom. Então o emprego para qualquer classe social ele é mais do que importante na vida de qualquer ser humano. Meu nome é Luana Áurea Pita de Lima, eu tenho 18 anos e a importância de arrumar um emprego nesse mutirão é muito bom. Arrumar o primeiro emprego, tô animada. Essa semana mesmo eu já começo, então dá um ânimo a mais na vida da pessoa. Não desistam porque realmente o sindicato está ajudando e é uma ótima oportunidade. Eu saí com a carta de caminhamento para poder comparecer na loja onde eu irei atuar. Estou empregado, estou feliz porque estou empregado. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Meus amigos, minhas amigas, voltamos Ideias em Debate no Ar. Estamos entrevistando Marcos Limão, o autor do livro Enxame. Se você quiser adquirir esse livro, tem aí embaixo como você faz. E aqueles que quiserem esse livro grátis vão ligar para mim. Também está o meu telefone, que eu estou aqui, ó. Mas vocês, os outros que não vão ligar para mim, vão comprar esse livro, que é importante. Eu estou mais preocupado agora no segundo tempo do programa do que no primeiro. Porque se eu entendi de forma muito correta, essa estrutura aí de seria fake news e outras coisas, que foram os grandes responsáveis de uma estratégia, vamos dizer, militar. Não estou dizendo que são os nossos militares, né? Pode ter alguns militares no meio, mas não o nosso exército, senão vão nos processos aí, tem que tomar cuidado. Mas alguém está usando essa estrutura. Tem aquele guru lá dele, qual é o nome do guru? Olavo de Carvalho. Olha lá. Que para mim é um maluco. Se o Mauro deixar a gente até falar sobre esse tema, nós vamos falar, né, o nosso editor-chefe. Mas a preocupação é muita, porque hoje nós estamos polarizados. Lula, que voltou, foi isento de algumas questões e está possivelmente candidato às eleições. Está aí, está em campanha. Já foi para a terra do Gustavo e do Mauro, Pernambuco. E está aí no Nordeste, está em outros lugares lá.
E tem o Bolsonaro caído um pouco agora por conta da vacina, por conta das loucuras que ele faz, mas o Brasil logo, logo volta a estar com a economia numa condição melhor. Nós já estamos no estado de São Paulo 100% dos adultos vacinados na primeira dose. Já estão colocando a terceira dose, Mauro Ramos e companhia já vão tomar a terceira dose, logo em seguida. Então o Brasil vai estar numa situação melhor. Será que o cenário se repete? E será que ele, com essas questões colocadas aqui pelo Marcos Limão, tem uma chance enorme de ser reeleito? É isso que você está dizendo? Conta para nós um pouco disso. Outra coisa, tem alguns partidos que estão crescendo. O PSD, você tem acompanhado os partidos? Uhum. O PSL deu uma diminuída com a saída dele, mas mesmo assim ainda tem um número grande de deputados, mas não está tão alinhado como estava no começo com o governo. Tem aí o Paulo Scaff, que estava louco com o Jair Bolsonaro, não sei se vai estar com o Jair Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, está acompanhando também. Uhum. O Alckmin talvez saia do PSDB e vá para o PSD. Tudo isso está nessa, vamos dizer, mistura fina eleitoral. E com o que você colocou, que é uma coisa complicada, que é uma coisa que já estão estudando em outros países, né? E aqui o primeiro estudo no Brasil foi você que fez. Então conta para nós, com tudo isso, o que pode acontecer em 2022? Pelo amor de Deus, não é possível esse cara voltar de novo, não. Conta para nós. Ô, Patachi, você fez uma colocação muito fundamental, que é assim, a crítica não se dirige à instituição Forças Armadas. A gente identifica algumas pessoas que se utilizam de conhecimentos gerados na academia militar para obter objetivos políticos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa obra, essa discussão, ela pretende fortalecer o regime democrático. Não pretende em nenhum momento criar animosidade no país, nem nada do tipo. E qual que é a grande preocupação, qual o grande desafio, já que o objetivo é fortalecer o regime democrático? Que hoje nós vivemos um fenômeno contemporâneo, que são as massas nas ruas, sem a presença de um líder para subjugá-las. Não tem mais no protesto popular uma liderança em cima do carro de som falando, vamos para lá, vamos palavra de ordem aqui. A massa se auto-organiza e se autodesfaz. E isso nós verificamos no Brasil, nós verificamos há 30 dias em Cuba, nós verificamos na África do Sul, Primavera Árabe, Geórgia, Ucrânia, e aí que é o grande desafio, porque essa manipulação extremada, esse objetivo militar por trás, ele coloca a população contra os centros de poder, com o objetivo de destabilizar o poder político e haver a troca forçada de regime. E aí que ninguém consegue entender direito e não consegue se contrapor, porque aparentemente parece uma manifestação legítima, pacífica, democrática e organizada genuinamente pela sociedade civil, mas não é. Aquelas pessoas estão lá, uma boa parte delas, induzidas mediante geração de emoção através das redes sociais. Então isso aí é um ponto de preocupação que eu trago no livro, que nós precisamos primeiro conhecer para depois tentar regular esse tipo de fenômeno, não só no Brasil, mas que a gente verifica em várias partes do mundo, né? E aí, voltando à sua pergunta sobre o que nós viveremos daqui adiante, essa é a grande incógnita, porque eu acredito que essa máquina de guerra psicológica, ela não acabou, ela está plenamente em funcionamento, tanto é que a questão do voto impresso, para mim é um exemplo claro de como ela continua operando. Em que pese o presidente, a pauta que o presidente defendia ter sido derrotada no Congresso com a votação, mas no final ele saiu vitorioso. Porque essa discussão sobre o voto impresso, ela vai continuar gerando um processo que se chama acentuação das diferenças. Ela vai continuar gerando polarização. E essa acentuação das diferenças, ela decorre de um que a gente chama de processo sismogênico. E quem inventou foi esse antropólogo britânico, Gregory Bateson, que eu comentei no início da entrevista, que ele que inaugurou a guerra psicológica no mundo. Então ele desenvolveu técnicas que, uma vez aplicada às pessoas, elas conseguem acentuar as diferenças. O Trump é um exemplo disso também? O Trump é um exemplo. Pronto e acabado. E essa acentuação da diferença, essa polarização, qual que é o objetivo dela? Hoje não é mais buscar o centro, a pauta em comum. Hoje a dinâmica da política ela mudou. Ela funciona na base da dinâmica centrífuga.
Não tem aquela máquina de lavar roupa que centrifuga, que joga a roupa tudo para o canto? Então, hoje, essa dinâmica da política de acentuar as diferenças, ela polariza e os líderes eles vão do extremo para o centro, buscando a maioria. Se ele chegou aqui, ele já formou a maioria apta a conquistar o voto pelo sufrágio, ele não precisa mais do centro, ele não precisa mais buscar os objetivos comuns de uma sociedade. É por isso que nós vivemos hoje num ambiente de extrema fragmentação, de segmentação social, de grupos sociais muito bem definidos e extremados. E aí, dentro desse ambiente de extremismo, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, nós temos uma notícia recente que o TikTok, aquela rede social que nasceu em 2020, que hoje é majoritariamente formado por jovens, os vídeos no TikTok hoje com mais visualizações e engajamento fala sobre arma, polícia e militarismo. E são exatamente os 3 assuntos que se conectam com a agenda da extrema-direita, que está tentando se manter no poder no Brasil. Agora, pelo que você está comentando, hoje quem tem, ou vamos dizer, esse poder, utilizando esse instrumento que você aborda no livro, é o Bolsonaro só. Tem mais alguém no Brasil? Não, por enquanto, o que eu visualizo, o projeto de poder é hoje identificado na pessoa dele, mas é um grupo grande por trás, né? E tem como contra-atacar uma ação dessa dimensão e que pode nos trazer, infelizmente, caso ocorra isso, vai ser uma tragédia, a reeleição do Bolsonaro. Como contra-atacar isso? O que fazer? Aquelas pessoas que estão nos vendo, primeiro ler o livro, é importante, mas de que forma nós podemos abordar e fazer com que amenize ou extirpe uma situação grave como essa? Primeira coisa, tudo que se conheceu hoje sobre marketing político está superado. O Geraldo Alckmin, Kassab, todas essas lideranças da sociedade civil, eu digo mais especificamente, quem foi candidato em 2018, tentou utilizar técnicas de marketing político tradicional, mas eles não alcançavam a mente das pessoas, que as pessoas estavam submetidas a uma situação de extrema manipulação. Em decorrência disso, houve o que, segundo o direito eleitoral preconiza, se um candidato tem uma ferramenta e os outros não têm disputa em pé de igualdade. Se não tem igualdade na disputa, não tem um processo eleitoral idôneo, legítimo. Tá? E como que nós podemos enfrentar isso? Primeiro é entender. Primeiro passo é divulgar o que está sendo estudado, para que eu possa, eventualmente, com a colaboração de outras áreas do conhecimento, tentar encaminhar alguns tipos de soluções. É um tema denso, difícil, novo, pouca gente se aventura, e o meu objetivo, sinceramente, Patá, é que outras pessoas possam se interessar e se aprofundar por essa pesquisa. O livro não pretende encerrar, ele quer iniciar essa discussão que eu acredito que seja tão fundamental para o Brasil e para o nosso sistema democrático. Olha, pessoal, infelizmente o tempo acabou. Nossa, dá para conversar mais. Mas nós vamos conversar aqui, vai acabar o programa, mas o Magri está ansioso para perguntar para o Marcos Limão uma série de questões. Acesse, com certeza absoluta, todas as possibilidades de você ler o livro. Leia. E faça as perguntas, porque nós vamos dar continuidade a esse tema. Porque nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que essa direita extremada se perpetue no poder aqui no Brasil. Não podemos, com essa fome, miséria, morte e desemprego. Não é isso que queremos, não. Nós queremos emprego, cidadania. Agradeço muito a sua vinda, Marcos Limão, e agradeço muito a você. Continue ligando 21215972, acessando nosso site www.comercial.org.br e vindo visitar na nossa sede no Vale Agabaú, Rua Formosa 99. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.